Governador da Bahia, Rui Costa, com quem a gente tem conversado, a situação se agrava muito no estado de São Paulo. Acabei de ouvir o prefeito de Araraquara que simplesmente parou o transporte coletivo. Eu não tinha ouvido em nenhum lugar falar que o transporte coletivo tinha sido interrompido de forma total mesmo. Nem mercado está funcionando só no delivery. Não tem nem mercado aberto em Araraquara. No começo desse ano, em 45 dias, morreram 80% de pessoas a mais do que no ano passado todo em Araraquara. O ano passado todo em Araraquara, de Covid, morreu um jovem. Nesse começo de ano já morreram 8 jovens, mostrando que essas novas cepas, e a cepa de Manaus, que está lá, de Manaus, que foi sequenciada em Manaus, mas está no Brasil inteiro, ela mata violentamente. E a notícia que eu li ontem não é nada boa, porque a gente não é cientista, não é médico, mas a gente ouve cientista e médico. Quando o cara fala assim, a Coronavac e a vacina de Oxford, que as duas que a gente tem mal e porcamente, né, porque é muito pouca vacina para o Brasil. Essas vacinas precisam de 2 a 3 semanas para se atualizar para as novas cepas. Ora bolas, se elas precisam de se atualizar, elas não servem para novas cepas. Né? E aí é que nós estamos ferrados. Que aí vão tentar empurrar a vacina do vírus original para a gente, e aí é que a coisa vai pegar. Eu não sei para onde a gente vai parar. Mas a situação da Bahia, como é que está nesse momento, governador? Boa pelo jeito não está, né? Bom dia, um prazer grande em falar com o senhor e com os nossos irmãos da Bahia. Tatena, bom dia, um prazer mais uma vez falar com você. De fato, as coisas não estão boas. Na verdade, nós estamos vivendo, nesse exato momento, o pior momento desde o início da pandemia, o ano passado. Até aqui, o pior mês tinha sido o mês de julho, quando nós chegamos a 30 mil casos ativos e chegamos a ter um dia com 80 óbitos relatados naquele dia. Pois bem, nesse exato momento, a situação é dramática. Nós estamos com um número de leitos acima de 80%, e olhe que 80% de um total de leitos hoje que é maior do que o que nós tínhamos no pico da pandemia. É bom registrar isso. Hoje nós temos mais leitos de Covid abertos do que tínhamos lá em julho, no pico da pandemia. E mesmo assim, já passamos de 80%. A rigor, Datena, ontem, ao falar com a subsecretária de Saúde, já que o secretário está internado de Covid, ela me dizia, governador, nesse exato momento, 100% dos leitos estão regulados. A taxa não é de 100%, porque tem pacientes em deslocamento de ambulância das cidades do interior para os hospitais. Então, só conta a ocupação no momento que o paciente entra. Mas, nesse momento, todos os leitos estão regulados com o número, o nome e o CPF do paciente que vai ocupar aquele leito. Então, em função disso, nós ampliamos a restrição para, a partir das 20 horas, fica restrito só o funcionamento dos serviços essenciais, e bares e restaurantes somente até as 18 horas. Infelizmente, nós tínhamos, na sexta-feira, iniciado essa restrição somente a partir das 22 horas, mas o que vimos quinta, sexta, sábado, domingo, foram bares lotados, cheios, todo mundo sem máscara, restaurantes cheios, alguns com som, às 18 horas, às 19 horas. Então, não é possível conviver com isso. Nós precisamos que as pessoas compreendam. A humanidade, como você disse, está vivendo a maior crise sanitária dos últimos 100 anos. Então, não dá para a maior crise sanitária dos últimos 100 anos, morrendo por dia 70 pessoas aqui na Bahia, que algumas pessoas acharem que têm o direito de lotar bares com som, comemorando, sem máscara, como se nada tivesse acontecendo. Então, nós precisamos garantir atendimento digno a todas as pessoas. Eu digo, Datena, se a pessoa vai sobreviver ou não, é a vontade de Deus, em primeiro lugar, e depois a qualidade e a dignidade de um atendimento médico. O que nós, governantes, não podemos permitir é que falte esse atendimento a todas as pessoas.
Nós estamos aqui com os leitos privados da Atena esgotados. De sexta para cá, falando com os secretários municipais de saúde, que são os responsáveis pelo SAMU e pelas UPAs, a maioria das UPAs, nós temos que regular vários pacientes com plano de saúde da Petrobras, outros planos de saúde, porque não conseguiram vagas nos hospitais particulares. Então, é importante reiterar para a população que a doença é grave, que ela mata, tem matado da Atena, inclusive pacientes em casa. Infelizmente, pacientes que talvez tenham acreditado naquela versão de que era só uma gripezinha que, com alguns remédios e com chá de limão, ia se curar. Então, o SAMU está tendo que resgatar ou pacientes em estado extremamente grave, já terminal, ou tendo que constatar óbitos em casa de pessoas que sequer ligaram ou pediram o atendimento porque acreditado em alguém que disse que não precisava se preocupar, que era só uma gripezinha. Então, é preciso que as pessoas tomem consciência. E você estava falando da vacina, Datena, me permita demonstrar aqui a minha absoluta indignação em meu nome e em nome do povo da Bahia. Datena, não sei, queria chamar você e o povo aí, que você tem uma enorme audiência, não só em São Paulo, no Brasil inteiro, a uma reflexão. O que justifica a Anvisa não regulamentar e não aceitar algumas vacinas, como a vacina da Pfizer, a vacina da Moderna, ou mesmo a vacina russa ou a vacina indiana? Eu pergunto a você que está nos ouvindo ou nos assistindo, será que a Anvisa considera que as autoridades sanitárias de saúde da Europa foram precipitadas em autorizar a Pfizer, a Moderna, e aplicar essa vacina largamente em todos os países europeus? Será que a Anvisa considera precipitado que a Autoridade Americana de Saúde tenha autorizado o uso dessas vacinas lá? Então, eu fico me perguntando quantas mortes ainda serão necessárias. Já chegamos a 250 mil mortes, metade do que ocorreu nos Estados Unidos, é o segundo país em número de óbitos no mundo. A pergunta que eu quero deixar no ar é quantas mortes serão necessárias para sensibilizar a Anvisa? Na minha opinião, inclusive, isso devia estar na lei. Na medida em que duas agências, simultaneamente, as duas agências principais do planeta, do mundo, são as agências europeias e a agência americana, que tem todo o conhecimento científico, tecnológico, de saúde, se as duas simultaneamente aprovam a vacina, o que é que a Anvisa ainda precisa de pedir? Eu quero mais o documento A, o documento C, o documento J, o documento L, quero analisar mais ainda. Quantas semanas e quantos meses a Anvisa vai esperar para autorizar vacinas que estão sendo aplicadas no mundo inteiro? Ou quantas pessoas precisarão morrer para isso acontecer? Eu não consigo entender, Datena, assim como você de vez em quando faz desabafo aí, legitimamente e corretamente, me permita fazer o meu aqui. Eu não consigo entender qual é essa lógica dessa entidade que deveria cuidar da saúde do povo brasileiro e mesmo o mundo inteiro, só se o mundo inteiro estiver errado e a Anvisa estiver certa. Ou seja, todas as autoridades científicas e de saúde da Europa estão erradas, todas as autoridades científicas de Israel, dos Estados Unidos estão erradas. Só quem está certo no mundo é a Anvisa e, por isso, ela protela a liberação de mais vacinas no Brasil. Eu realmente não consigo entender. Você estava falando corretamente da atualização dessas vacinas para novas cepas. Vacinas como a Moderna e como a Pfizer fazem mais rapidamente, porque elas são vacinas chamadas assim, artificiais e conseguem rapidamente fazer essa adequação. Eu só gostaria de entender o porquê desse comportamento da Anvisa e quantas mortes serão mais necessárias para sensibilizar a Anvisa a liberar essas vacinas que o mundo inteiro está aplicando. Só a vacina russa, mais de 30 países já estão aplicando a vacina. A Pfizer e a Moderna, a Europa inteira, os Estados Unidos, Israel está aplicando. Então, a Anvisa deve saber de alguma coisa que o mundo inteiro não sabe, porque não liberou. Então, se ela sabe de algo que essa vacina não presta, ela devia vir a público e dizer por que a Pfizer não presta, por que a Moderna não presta, por que a vacina russa não presta, por que a vacina indiana não presta. Eu não consigo entender e não consigo deixar de demonstrar minha indignação, porque é muita falta de sensibilidade com a vida humana,
com o desespero das pessoas, com, eu diria, o desemprego, porque o desemprego aumentou muito ao longo desse ano. Você estava falando aí da pobreza, nós temos um estado e uma região muito pobre aqui. Então, além de vidas humanas, nós estamos falando de desespero de famílias que não sabem o que levar para casa para os filhos comer. Fome. E eu vi fome mesmo. Quanto à Anvisa, eu tenho uma informação de que uma vacina deve ser liberada para registro, e para registro e aplicação não é emergencial, que é a Pfizer. Deve ser a Pfizer. Concentração em cima da Pfizer, que pediu, inclusive, para fabricar a vacina no Brasil. Porque não tem vacina, tem mais esse detalhe. Mas eu concordo com o senhor. Por exemplo, quanto à vacina russa, a situação está mais difícil. Duvido que eles aprovem. A Anvisa deve aprovar esses dias a vacina americana, a Pfizer. Eu acho que a Pfizer. Pelo que eu ouvi da minha fonte, eu acho que a Pfizer. Isso aí deve ser liberado essa semana. Quanto à vacina russa, eu perguntei, a vacina russa já é mais complicada. Bom, eu também não entendo por quê, porque na própria Rússia estão aplicando, né? O cara não vai aplicar a vacina para matar o próprio povo, né? Na Europa já está aprovada, tem publicação em revista científica importantíssima, além das agências, revista científica que não é que a revista publica a matéria, ela manda auditar com os cientistas a matéria que ela vai publicar. Por isso que é importante. Então, para que ficar com mais estudos em cima de estudos que já foram feitos, dada a premência que o Brasil tem? Por que existe a nova cepa? Só para explicar. Porque não tem vacina. Porque se você não vacina, o vírus se replica mais. Ele ataca mais pessoas. E por erro genético nessa multiplicação, é um erro do vírus. Ele cria a variante diferente. E a vacina que serve para a variante original não serve para cepa diferente. Se a gente não vacinar muito e rapidamente, nós vamos ter variantes e variantes e variantes e as vacinas vão ficando para trás. E aí, como sempre, vão empurrar para o Brasil as vacinas já vencidas, as que não servem para... Quer dizer, não vencidas, né? Servem para a variante original, mas para cepas novas, não. Então, é isso que vai acontecer. É impressionante, eu ouço tanta gente, eu estou matando algumas charadas aqui. Várias vezes, eu criei até um quadro, eu não avisei, coisas que eu falava lá no começo da pandemia, os caras fazendo carnaval, inclusive aí na Bahia, que a gente transmitiu, aqui em São Paulo, botamos 55 milhões de pessoas, eu falei, tem um bicho que está lá pegando gente na Ásia, saiu da China, mas já está na Itália, na França. Por que a gente está botando milhões de pessoas nas ruas do carnaval aqui sem saber se esses caras não estão vindo contaminados para cá? E vieram gringos contaminados para cá para caramba. E quem não gosta de carnaval foi ver a Torre Eiffel, foi ver a Torre de Pisa e voltou contaminado. Então aquilo já foi um absurdo. Semana passada eu pedi para fazer uma matéria nas praias aqui de São Paulo, que como todas as praias estão lotadas, eu ouvi cada barbaridade. Teve uma senhora que falou assim, a repórter perguntou, a senhora está com medo da Covid? Não, agora não, né, minha filha? Agora está tudo resolvido. O pior já passou, a vacina está aí. Aí voltou para mim e falei, minha senhora, a senhora não sabe o que a senhora está dizendo. A senhora vai morrer ou vai matar alguém, porque nós estamos vivendo uma fase crítica e sem vacina. Então a desinformação é o que trabalha contra, na realidade, uma situação que já é grave, que pode piorar. O senhor está dizendo que nós estamos vivendo a pior fase da Covid aí na Bahia, mas não é na Bahia, é no Brasil. Eu repito, um virologista, doutor Boulos, disse para a gente que em 2 semanas o Brasil passa a ser o epicentro da doença, provavelmente passe os Estados Unidos. Quanto a essas novas cepas, foi identificada alguma, sequenciada alguma aí na Bahia, governador? Sim, foram em várias regiões já. A chamada cepa de Manaus, como normalmente é tratada, e também a cepa denominada da Inglaterra. Essas cepas já foram identificadas aqui em pacientes na Bahia
E, Datena, como você se referia, essas novas cepas, elas têm uma característica mais agressiva do que a cepa original. Então, hoje, por exemplo, nós temos mais leitos de UTI instalados do que tínhamos em julho e precisamos de uma quantidade menor de leitos clínicos, porque lá atrás tínhamos pacientes com menor gravidade. E a outra característica, Datena, é que tem sido fatal para pessoas mais jovens. Então, essa semana semana passada, várias pessoas da minha idade, na faixa entre 50 e 60 anos, perdemos jovens de 30 anos, jovens de plena saúde, sem doença, que faziam muita atividade física, jovens atletas de 30 e poucos anos, e estamos perdendo muita gente jovem. De novo, esse vírus é muito traiçoeiro e a agressividade dele é muito rápida e a ciência ainda haverá de estudar no futuro breve o porquê que ele é tão seletivo e em algumas pessoas ele leva em poucas horas ao óbito e algumas ficam em estado muito grave. E o pior, Datena, essas novas cepas exigem mais tempo de internamento. Os doentes têm ficado mais tempo na UTI. Isso aumenta o drama, porque nós precisamos cada vez de mais leitos e cada paciente fica mais tempo, ou seja, não abre vaga para novos pacientes. Então, é um círculo vicioso e essas novas cepas são perigosas por conta disso. Você, quando vai perceber rapidamente, e eu concordo com esse cientista, eu não sou especialista da área, mas olhando os gráficos aqui da Bahia, em 2 semanas, por mais que a gente continue abrindo leitos, nós chegaremos ao colapso. A rede privada já chegou ao colapso e, no máximo, em 2 semanas, todos os leitos que nós estamos abrindo, vamos reabrir a Fonte Nova. Hoje estamos abrindo 20 leitos em Ilhéus, 10 leitos em Caetité, leitos em outras cidades, mas com todos esses leitos abertos, inclusive a Fonte Nova, que nós vamos abrir, está sendo publicado hoje a licitação para contratar a equipe. Nós, em 2 semanas, a previsão é essa, se não conseguirmos conter o crescimento, chegaremos ao colapso e eu acho que isso vai se estender pelo Brasil e, de fato, teremos um número alto de óbitos, infelizmente. Olha, de tanto ouvir cientista, e eu observo e ouço o que o cientista fala, ao contrário de pessoas que perguntam para mim se eu sou médico e ouve médico que não faz o que tem que fazer, né? Mas eu ouço e tento chegar a algumas conclusões. Eu poderia hoje tranquilamente entrar para a Academia Brasileira de Ciências, de tanto cientista que eu vi. Se tiver alguém rindo aí, o Zé Sarney entrou para a Academia Brasileira de Letras e escreveu Marimbondo de Fogo, se o cara que escreveu Marimbondo de Fogo está na Academia Brasileira de Letras, por que eu não posso entrar na Academia Brasileira de Ciências, né? Seria a minha resposta imediata. Mas, lá atrás, baseado no que cientistas me disseram, eu disse assim, olha, não é possível. Esse bicho aí, estão dizendo que ele mata só nós, velhinhos, que temos acima de 60, né? Mas se esse negócio pegar, você não acha que ele vai se adaptar para matar gente mais jovem? Mesmo sem ele querer, eu falei isso. É frase que eu falei há 4, 5 meses atrás, até mais. 6 meses atrás, frase minha. Que não foi do Stephen Hawking e nem do Bill Gates, só de ouvir falar. Então não é possível que algumas burrices que estão sendo cometidas por alguns políticos, e cinismo político também, né, governador? Porque durante essas últimas eleições para prefeitos e governadores que diziam que o Bolsonaro é negacionista, ele é mesmo, não usa máscara, não está nem aí com vacina e tal. Ele agora melhorou com a vacina, ele mudou de ideia e tal. Mas esses governadores e prefeitos fizeram a mesma coisa para eleger os seus candidatos durante as eleições. Foram cínicos pra caramba. E é por isso que nós estamos nessa crise desgraçada aí. Porque eu disse que essa zona eleitoral que houve no Brasil, em quase todo o Brasil, é proporcional ao carnaval do ano passado, que provocou uma onda desgraçada dessa doença aqui no Brasil. Então, a gente não pode brincar mais com isso. Quais são as necessidades de vacina da Bahia e quais são as medidas? Parece que o prefeito fechou as praias a partir de hoje, acompanhando a decisão do senhor, fechou as praias.
e quais são as medidas a serem tomadas na Bahia para evitar que o caos, que já é grande, fique pior ainda, governador? Datena, para vacinar todos os idosos, da primeira fase do Ministério, nós precisaríamos, e o pessoal de saúde, de 1.700.000 vacinas, ou seja, não doses, pessoas a serem vacinadas, é o quantitativo de idosos e mais trabalhadores da saúde. E nós estamos muito longe disso, em termos quantitativos, temos apenas, 30% desse pessoal concluído a vacinação e, portanto, estamos longe de ter um horizonte, estamos chegando a perto de 3% da população vacinada, estamos longe de qualquer solução rápida sobre isso. Mas eu quero aqui agradecer aos prefeitos, prefeitas. Graças a Deus, a Bahia, com toda a crise que estamos vivendo nesse momento, Datena, até a semana passada nós estávamos na segunda melhor posição em termos de taxa de mortalidade. O Maranhão é o estado que tem a menor taxa de mortalidade e o segundo estado com menor taxa é a Bahia. Isso nós alcançamos pelo grau de diálogo que nós conseguimos com prefeitos e prefeitas. Agora mesmo, ontem, dialoguei ao telefone com vários prefeitos, inclusive o prefeito da capital, o prefeito da segunda maior cidade, que é Feira de Santana, a prefeita interina de Vitória da Conquista, que é a vice-prefeita, prefeito de Miguel Calmon, de Santana no Oeste, enfim. Eu, durante o dia e durante a noite, várias vezes dialogo com os prefeitos para alinhar posicionamentos, porque isso é importante, essa comunicação, viu, Datena? Uma comunicação única que passe segurança à população. Quando as pessoas veem as autoridades falando a mesma linguagem, as pessoas acreditam mais, confiam mais e tendem a ter o comportamento correto. E eu dialogava com o prefeito e dizia a ele: prefeito, nós temos que escolher que atividade restringir. Caso contrário, pagaremos um preço maior, a exemplo de Araraquara, que teve que restringir, inclusive, atividades comerciais, de shopping, de lojas, enfim. Aí você impacta o emprego, impacta a renda. Mercado, fechou o mercado. Então, eu disse, vamos fechando as atividades. Então, bares e restaurantes, a partir de hoje, só podem funcionar em atendimento presencial até às 18 horas, a partir daí só delivery. E ele ontem me disse que confirmou hoje, fechando as praias e campos de futebol. Ontem tinha muita gente em campos de futebol, na praia, uma verdadeira multidão, aglomeradas. Então, nós temos que escolher. Ou queremos o supermercado aberto, as lojas e o emprego informal e restringir o convívio, que pode ser adiado, ou, ao fim e ao cabo, a medida mais drástica terá que ser tomada, que ninguém é insensível para ver óbitos acontecendo nas casas e na porta das unidades de saúde, sem conseguir botar o paciente para dentro. É a última pergunta. Eu queria que o senhor repetisse primeiro o número de pessoas mortas aí da Bahia, que salta aos olhos, chama atenção. É no Brasil inteiro, mas o senhor tem transparência. Eu acredito que muita gente está subnotificando esses números e por incompetência ou até por esconder mesmo. Mas o senhor sempre foi um cara transparente. E, por outro lado, a situação econômica que o Paulo Guedes parecia que tinha na mão, acho que já não tem mais. A Bovespa registrou uma queda de 5,2% agora. A ação da Petrobras caiu 20,6%. As ações do Banco do Brasil têm um recuo com uma baixa de 11,1%, o que significa que essa doença, ela mata pela patologia, mas vai matar muita gente pela fome também, não há dúvida, porque a economia brasileira, que vinha com um desempenho razoável, tem pelo menos nesses dias uma tendência caótica de, se não fizerem alguma coisa, nós vamos pelo mesmo caminho. A economia vai ficar doente do mesmo jeito que os hospitais estão doentes e que as pessoas estão morrendo. Esse é o cálculo que a gente tem que fazer, não tem outro caminho. Porque com esses números aqui, a gente vai para o espaço rapidamente e aí não adianta auxílio emergencial, não adianta mais nada, porque o povo vai morrer mesmo. Ninguém está querendo ser mensageiro do apocalipse, mas também não pode se falar ao povo brasileiro
que a epidemia acabou, que a pandemia acabou, que a doença foi embora. Pelo contrário, o governador e o prefeito disseram que nós estamos vivendo a pior fase da pandemia. O virologista, o doutor Boulos, dizendo que a gente pode ser o pior país do mundo em 2 semanas em termos de mortos e contaminados. Então, parou a brincadeira, porque senão é capaz até da gente atingir a imunidade de rebanho pela dor e não pela vacina. Só que aí milhões e milhões de brasileiros vão morrer sem oxigênio. Esse é o grande detalhe. Ô, Datena, nós passamos, infelizmente, na sexta-feira, de 11 mil mortos na Bahia da Covid. E na sexta-feira nós temos um grupo de médicos, de especialistas na secretaria, que faz uma checagem ou auditoria das notificações que chegam, porque tem muita notificação que vem de muitas cidades sem informações completas. Então, nós temos uma equipe de médicos que faz a auditoria das informações para confirmar ou não se aquela morte é proveniente de Covid. E na sexta-feira, além desses 11 mil óbitos, nós tínhamos 600 óbitos que estavam sendo investigados. Então, normalmente, essa confirmação fica em torno de 50%. Então, nós podemos falar aí, mais ou menos, 11.400 óbitos nós temos no dia de hoje, no estado da Bahia, considerando que metade desses serão validados, chamar assim, pela equipe médica. Nós tratamos isso com absoluta transparência. Agora, Datena, o assunto não é Covid, mas me permita dar uma opinião aí sobre essa questão da Petrobras, do preço do combustível. Eu queria primeiro concordar com você, com sua equipe. Eu estava assistindo um pouco antes de entrar no ar. O que eu entendo, Datena, é que nós precisamos ter uma política nacional de preços de combustíveis, principalmente aqueles combustíveis acessíveis a baixa renda, como o preço de gás de cozinha. E, para isso, é preciso ter uma política clara e que a Petrobras siga essa política. Eu também acho que não é a variação da Bolsa, que tem muita gente que especula, que derruba para depois comprar em baixa e ganhar mais dinheiro, mas eu acho que precisa ter uma política transparente. Eu não consigo entender, eu atendi, até porque a Petrobras está vendendo a refinaria aqui da Bahia, que foi a primeira refinaria do Brasil, a RLAM, e eu atendi a semana passada o Sindicato dos Trabalhadores. E vou me reunir essa semana com o Fundo Árabe, que está comprando a empresa. E na sexta-feira tive uma reunião com o presidente da Petrobras e a atual diretoria. Eu, de fato, não consigo entender como tem unidades nas refinarias paralisadas. Por exemplo, nós temos uma unidade aqui, chamada Unidade 6 na RLAM, parada, que podia estar produzindo gás de cozinha. Sabe aquela e a gente está refinando o combustível fora do país. A gente está refinando combustível fora do país, o que é pior. E as unidades do Brasil trabalhando a uma capacidade menor. Então, eu não consigo também entender essa lógica. Me desculpe, eu não consigo entender como você deixa as refinarias funcionando de forma ociosa, deixa unidades que eram capazes de produzir gás de cozinha sem produzir, no sentido ou de maximizar ganhos para a Petrobras. Então, me desculpe, a lógica não pode ser só a lógica de mercado, porque se for, é melhor privatizar a empresa. Todos os países do mundo estabelecem, e países ricos, uma política para garantir seu abastecimento de combustível para a sua nação. Tem regramento, é transparente, é uma política estável, portanto, tem previsibilidade para o mercado, mas tem uma política que garante produtos essenciais à população. Não é possível imaginar que um gás de cozinha está custando no Brasil, em determinados lugares, R$120. Não é possível imaginar isso. E, portanto, não dá para... Na minha cabeça, eu não entendo porque temos em várias refinarias unidades paradas, seja de refino de gasolina, seja de produção de gás de cozinha, para que a gente importe. Ao importar tudo, você vincula o preço, obviamente, ao preço do dólar. E o dólar 5,50, obviamente, vai ter aumento. Enquanto o dólar estiver subindo, os preços vão estar subindo. Então, o povo voltou a cozinhar com a lenha, voltou a cozinhar com álcool, por isso aumentou o número de queimaduras de pessoas com álcool. Do pronto-socorro, nós temos atendido mais gente queimada com álcool, porque as pessoas não têm dinheiro para comprar o gás de cozinha, vão comprar álcool, e para cozinhar com álcool, para cozinhar com lenha.
Então, de fato, é preciso ter uma política clara de preço de combustível e que tenha uma lógica nacional de produção. Na hora que você começa a aumentar a proporção de derivados produzidos no Brasil, você diminui sua dependência externa e diminui o vínculo com a elevação do dólar. Quando você faz o inverso, você fica totalmente acoplado ao preço internacional e à variação cambial, o que justifica esses aumentos seguidos. Só que ou vai ter algum mínimo de função social, ou não faz sentido em ser uma empresa pública, é melhor então abrir de vez o mercado, vender tudo e tentar atrair o máximo de empresas para refinar no Brasil, para ver se consegue ter um aumento da oferta. Porque o que a Petrobras fez foi diminuir a oferta de produto produzido aqui em solo brasileiro e aumentar a importação de derivados. Então, de fato, aí fica essa coisa mal explicada para a economia e dificultando a vida dos mais pobres. Aí eu queria só comungar aqui com o seu pensamento e dizer que, de fato, é preciso ter uma política clara, transparente, que privilegie principalmente um preço acessível para o gás de cozinha. E na mão de governos, a Petrobras foi roubada pela maioria dos partidos, foi tratada de uma maneira tão canalha, com essa história de Caixa 2, de uma maneira assim criminosa, em que quase a gente arrebenta com a joia da coroa, que era a Petrobras, a nossa principal companhia. Eu concordo com o senhor, se for para continuar do jeito que está, não com a situação da roubalheira, eu também não duvido que não tenha acabado, mas em relação aos preços, não dá para você ter. É que a gente fala, eu pedi para que houvesse um controle de preço lá atrás, só da cesta básica, começaram a me chamar de comunista. Aí eu falei para o presidente, é o seguinte, não estou falando para controlar todos os preços, só da cesta básica, para o cara comer. Senão não vai ter o que comer, não deu outra. Quem é que compra colchão duro a 40 pau? Carne, o pobre só come se morder a língua, entendeu? Como é que você vai pagar 50 paus num quilo de alho? Não tem cabimento, então chegamos a essa situação. Agora, para você não controlar preços, né, e deixar ao Deus dará o mercado, é melhor privatizar e que realmente atraia o capital externo e não de uma forma especulativa. Eu acho que bolsa... Eu não gosto de jogo. Para mim, bolsa é um grande jogo. Eu odeio o jogo porque só a banca ganha. Só o cara vem de fora aqui, aplica no momento que lhe interessa, retira o dinheiro no momento que lhe interessa e realmente quando as empresas vão para baixo, eles vão lá e pá, dão aquela jogada. É um grande cassinão aberto. Né? Então, eu não gosto disso. Então, para você viver nas mãos desses investidores externos que não deixam nada no país, melhor você privatizar e dar emprego e manter a empresa forte e ter pelo menos uma política nacional de preços que o cara não precise colocar o dinheirinho contado para rodar no dia para fazer uma corrida de táxi ou de aplicativo, por exemplo, só para citar um caso. Vereador, foi um imenso prazer em falar com o senhor, que Deus proteja a Bahia de todos os santos, que está precisando de todos mesmo nesse momento. E com a ajuda de Deus, eu tenho certeza que com a pujança do nordestino, aqui em São Paulo, a gente tem mais nordestinos que no Brasil inteiro. Eles construíram São Paulo, a gente tem muito orgulho disso. Eu adoro o povo nordestino, amo quando vou ao Nordeste, mas com a pujança do povo nordestino e do povo brasileiro, a gente vai sair dessa, se Deus quiser, do outro lado, de uma forma melhor do que a gente entrou. Muito obrigado ao senhor e que Deus lhe ajude. Um abraço, Datena. Bom dia para você.